Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Vídeo informativo dessa terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024. E amanhã tem Clube de Regatas do Flamengo no Campeonato Carioca, fazendo a sua estreia na temporada 2024 contra o Audax, lá em Manaus, às 21h30. Inclusive, a delegação rubro-negra já desembarcou em Manaus, foi recebida com bastante festa pela nação rubro-negra. Como de praxe, né? Em qualquer lugar do planeta Terra, onde tem Flamengo, tem festa da torcida, da maior torcida do mundo. A única nacional do futebol, como a gente bem sabe, né? A única nacional do futebol, que fez uma festa, e é bom que já deixou ali, por exemplo, o Nicolás de la Cruz bem por dentro do que é o Flamengo, né? Da força do Flamengo e do seu povo. Então, a delegação foi recebida com bastante festa, a expectativa é de casa cheia, os ingressos foram esgotados para essa partida, e de lá, o rubro-negro embarca para os Estados Unidos para os seus compromissos de pré-temporada, os últimos compromissos da pré-temporada, inclusive, né? Os 2 amistosos que já tem marcados por lá. Inclusive, vou até trazer aqui para vocês, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida de amanhã. Eu nem ia falar não, porque a gente divulgou nas nossas redes sociais, mas vamos trabalhar com vídeo completo, né? Vamos trabalhar com informação completa. Lista de relacionados do Flamengo para a partida de amanhã. Ó, Rossi, Matheus Cunha, Caio Baroni e Léo Nanete entre os goleiros. Zagueiros, Cleiton, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Gabriel Noga, Léo Pereira e Carbone. Laterais, Varela, Ayrton Lucas e Wesley. O Mateuzinho foi liberado para assinar com o Corinthians, falaremos dele daqui a pouquinho. Volantes, Alan, Eric Pulgar, Everton, o Araújo, que a gente até falou dele na live hoje, Gerson, Igor Jesus, Luiz Guilherme. Meias, Arrascaeta, De La Cruz, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves. E atacantes, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Gabigol, Luiz Araújo e Pedro. Pedro que deve ser titular, né? A gente até divulgou lá também a provável escalação nas nossas redes sociais e no nosso site da S1 Live. Qualquer informação a mais de pré-jogo, amanhã aqui no nosso canal, na S1 Live, nós iniciaremos a nossa transmissão, o nosso bate-papo, o nosso pré-jogo, 1h40 antes da partida, tá? Então, quase 2 horas vocês já estão aí conectados com a gente para aprofundar, para acompanhar tudo ali no tempo real, a divulgação da escalação, a chegada do Flamengo, tudo aquilo já naquele climinho que vocês estão acostumados. Uma das melhores transmissões que nós temos na atualidade, vamos ser sinceros aqui, né? Bom, vamos falar das pautas de hoje. A primeira que eu tenho aqui para vocês é que o Léo Ortiz voltou a treinar com o elenco do Bragantino nessa terça-feira, tá? Foi a primeira vez que o zagueiro foi a campo desde a reapresentação do elenco paulista. Ele se reapresentou normalmente junto a seus companheiros e aí realizou os exames médicos, testes físicos, toda aquela burocracia, né, de retorno das férias, mas ele ainda não tinha trabalhado em campo, ele não tinha participado dos treinos junto ao grupo do Red Bull Bragantino. Ele estava ali fazendo atividades separadas, pelo menos dentro de campo, né? Porque fora de campo ele cumpriu com as programações normais do Bragantino, ele participou do Media Day, ele fez umas outras ações lá para o clube, mas no que se tratava das atividades, ele estava trabalhando de forma separada, pelo menos até resolver toda essa questão da negociação envolvendo o Flamengo. E aí hoje, inclusive na live, muita gente já estava tomado pelo pessimismo, achando que era um sinal de que tinha realmente melado a negociação entre Léo Ortiz e Flamengo. Mas não, tá? Não melou ainda. Assim, as conversas ainda prosseguem normalmente. Poucos avanços, tá? A negociação está na mesma questão, travada da mesma forma. O Flamengo ainda vai estudar um jeito de se ou aumenta a proposta ou continua trabalhando de alguma forma para tentar seduzir o Bragantino a diminuir a sua pedida, mas as negociações elas continuam. O Léo Ortiz, inclusive, ainda quer se transferir ao Flamengo. A única questão nisso tudo aí é que ele não tem forçado uma saída do Red Bull, até porque ele tem uma identificação com o clube, né? Tem uma história ali de respeito, tem muito carinho da torcida, dos próprios dirigentes, ele também tem carinho pelo clube, então ele não está forçando essa saída. O Bragantino quer, inclusive, que ele permaneça, ofereceu aí nesse período de contratação, né, de mercado da bola, uma proposta de renovação, inclusive tornando o Léo Ortiz o zagueiro mais bem pago do país, apresentando um plano de carreira para o jogador. O staff, a princípio, recusou essa proposta, né, porque
de fato, a prioridade do Léo Ortiz é se transferir para o Rio de Janeiro, é defender o Flamengo 2024. E aí, com esses trâmites, né, com esses embrólios, o Bragantino achou melhor deixá-lo afastado por esse tempo até resolver a questão com o Flamengo. O GE noticiou que o retorno aos treinamentos foi um pedido do próprio Ortiz. Tá? E aí, por quê? Muita gente se não melou, então por que ele retornou? Por uma questão física mesmo, gente, por questão de trabalho. Porque mesmo que ele vá para o Flamengo ou ele permaneça no Bragantino, se ele ficar parado, né, se ele não trabalhar junto aos demais, fazer todos os trabalhos que são previstos ali no planejamento, ele fica atrás. Né? Então, se ele chegar no Flamengo, por exemplo, para competir por posição, ele já vai estar atrás dos demais que estão trabalhando desde o dia 8 de janeiro no Ninho do Urubu. Assim como, caso ele permaneça no Bragantino, ele também fica atrás. Né? O Bragantino já tem jogo no sábado, enfrenta o Água Santa pelo Campeonato Paulista e daqui a pouquinho tem pré-Libertadores também para o time paulista. Então é importante que ele esteja ativo. Também tem uma questão de lei, né? Tem todas as questões por trás desse retorno dele, mas não está ligado necessariamente a um desfecho negativo com o Flamengo. Tá? Claro que essa ida do Marcos Braz e do Bruno Spindel à Europa pode envolver também o nome de um outro zagueiro, um plano B ao Léo Ortiz, mas ele segue sendo a prioridade do Flamengo nesse momento para o setor de zaga, tá? Para 2024. Nós seguiremos monitorando e acompanhando qualquer passo do Léo Ortiz lá no Bragantino, pelo menos até a gente ter uma resposta, né, quanto a essa negociação que já se estende há um bom tempo. Agora falaremos de duas saídas no Flamengo, né? Mais duas saídas no Flamengo. A barca veio pesada de 2023 para 2024. Thiago Maia e Mateuzinho foram ao Ninho do Urubu na manhã de hoje para se despedir dos seus companheiros de Flamengo. Né? Cada um está seguindo um rumo diferente. O Mateuzinho vai para o Corinthians e o Thiago Maia quase certo como reforço do Internacional para a temporada. E aí o elenco rubro-negro se apresentou hoje às 8 da manhã lá no Ninho do Urubu. 8h30 realizou o treinamento, né, o último treinamento antes da estreia na temporada 2024. E aí, antes de embarcar para Manaus, antes de se deslocar do Ninho do Urubu para o aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro, teve esse período aí de despedida do Thiago Maia e do Mateuzinho, que foram dar adeus, pegar seus pertences também e resolver todas as últimas questões com o Flamengo, que envolve o Flamengo nesse período. O Mateuzinho, que eu até falei que seria uma das nossas pautas aqui, o Mateuzinho já foi hoje ao CT do Corinthians. Ele foi recebido por funcionários do Corinthians quando desembarcou em São Paulo para assinar o contrato com o Corinthians, né? Um contrato de empréstimo que tem vigência até o fim de 2024, sem opção de compra, tá? Sem a obrigatoriedade, sem a opção da compra. É um contrato mesmo, um vínculo por empréstimo. Ele regressa ao Flamengo após a vigência desse vínculo aí com o Corinthians, e acho até que, inclusive, isso foi um dos atrativos para que ele optasse essa transferência. Né? A gente acompanhou aí nas últimas semanas que o lateral mostrava uma certa resistência a deixar o Flamengo, até porque o Bragantino fez uma proposta definitiva pelo jogador, ofereceu um valor que o Flamengo aceitou de imediato, só que o Mateuzinho prontamente recusou a proposta do Bragantino, porque não era do interesse dele se transferir de forma definitiva. Ele tinha até como uma meta dar a volta por cima no Flamengo, assim como fez o Rodinei, né? Era um exemplo para ele, no caso, assim, uma inspiração ali, dar essa volta por cima, poder ser uma peça importante em, quem sabe, uma temporada vitoriosa, como o Rodinei foi em 2022, ou se valorizar aí também para poder mirar no seu grandíssimo sonho, que é seguir para a Europa, né? Essa é a grande meta, o grande objetivo do Mateuzinho. E aí, quando o Corinthians aparece com o interesse do empréstimo, ele entende que é uma vitrine melhor do que o Bragantino, é um time de camisa, e também, se tudo der errado, ele volta ao Flamengo e tem a oportunidade que ele queria ter já nessa temporada. Então, foi vantajoso para ele de alguma forma, mais do que o Bragantino, e aí ele já tem tudo alinhado com o Corinthians, e inclusive já conheceu o centro de treinamento lá, tudo que o clube tem à disposição para os jogadores. Ele vai disputar a posição com o Fagner, né? Então ele também entende que pode ser mais aproveitado no Corinthians do que seria, por exemplo, no Bragantino e principalmente no Flamengo, que ele era considerado a terceira opção do lado direito, né, do Flamengo. Já o Thiago Maia, em moldes completamente diferentes, está muito próximo
de se tornar jogador do Internacional, né? Ele foi um pedido do Eduardo Cudê e da comissão técnica, que queria bastante a contratação do volante, inclusive ele se sentiu bastante desejado, foi isso que motivou bastante ele a aceitar essa proposta, né? Até porque ele teve outras em mesa, tá? Ele chegou a negociar com o Corinthians em determinado momento, mas aí não conseguiram alinhar ali os moldes de contrato. O Internacional, por querer muito o Thiago Maia, conseguiu chegar mais próximo ali do que ele queria, então conseguiu o acordo com o jogador e agora fez um investimento, uma oferta, na verdade, de 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, para o Flamengo, para contar com o Thiago Maia. O Flamengo, para quem não sabe, para quem não lembra, conseguiu a compra do Thiago Maia junto ao Lille em 2022 por 4 milhões de euros à época, né? Então, uma leve desvalorizada aí no mercado. De início, o Flamengo, quando começou a conversar com o Internacional, com essa possibilidade da transferência do volante, o Flamengo tentou conseguir recuperar esse valor, né? O Flamengo pediu 4 milhões de euros, só que aí depois ele acabou cedendo, diminuindo essa pedida, porque ele entende que, de fato, o valor de mercado do Thiago Maia diminuiu nesse período, né? Ele se desvalorizou um pouco, terminou 2023 bem mal também, né? Bem questionado. E, por outro lado, também o clube entende que ele se pagou. Nessa passagem pelo Flamengo, ele se pagou. Conquistou 8 títulos, foi importante em 2022, então o Flamengo vê como um saldo positivo essa passagem dele e entende também que houve uma desvalorização de mercado, então acabou cedendo e fechando aí por cerca de 3 milhões de euros, 16 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Então a tendência é que o Thiago Maia também vai para Porto Alegre e assine o seu novo vínculo com o Internacional já nos próximos dias. A atualização desse caso, você sabe que a gente traz aqui para vocês, né? A gente fala disso ou no meu vídeo, ou no vídeo do Jonas Stelman, nas nossas lives também, vocês serão avisados assim que for oficial essa transferência do Thiago Maia. Por fim, gente, bem rapidinho, o Flamengo também chegou a um acordo com o Atlético Paranaense pelo empréstimo do Peterson, tá? Os direitos econômicos desse acordo foram fixados em 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, e os documentos já foram assinados. Mas antes de ir para Curitiba, de assumir o seu novo compromisso, o seu novo desafio pelo Atlético Paranaense, com quem agora ele tem contrato até o fim de 2024, né, porque é por empréstimo, ele ainda vai disputar 2 jogos pelo Flamengo, tá? Antes de assumir de vez seus compromissos lá no Atlético Paranaense. O primeiro contra o Nova Iguaçu, no dia 21 de janeiro, e o segundo contra a Portuguesa, no dia 27 de janeiro. Os dois pelo Campeonato Carioca, com um elenco alternativo, que será comandado pelo Mário Jorge. Porque nesses mesmos dias, 21 e 27 de janeiro, o elenco principal, comandado pelo Tite, vai disputar os seus 2 amistosos lá nos Estados Unidos. O primeiro contra o Philadelphia Union e o segundo contra o Orlando City. Então, ele tem mais esses 2 compromissos, depois ele vai lá cumprir o seu contrato de empréstimo com o Atlético Paranaense, que tem vigência até o fim do ano. Essas são as novidades de hoje. Amanhã, 7 horas da manhã, Jonas Stelman. 11 horas da manhã, live. E aí depois, pré-jogo, daquele jeitinho que vocês já estão acostumados, que vocês gostam, tá? Quase 2 horas antes a gente entra, 1h40. Vocês já vão poder acompanhar tudo aqui na S1 Live. E aí depois aquela transmissão rubro-negra que vocês amam de paixão para Flamengo e Audax pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Então fica com a gente que tem muita coisa boa, estamos só começando 2024.